pesa mais num jogo como esse? É você ter conseguido abrir esse... É claro que a derrota é foda, a derrota tem um peso muito forte, a derrota como foi. Mas analisando friamente um jogo como esse, para você o que é que pesa mais? É você ter conseguido mostrar uma força ali, ter uma faísca ali do que você pode fazer. Você abriu 2-0 contra o Atlético Mineiro, todo por Atlético Mineiro, apesar de ser não ser o time principal, alguns jogadores principais como o Hulk não estavam. Em compensação, no final, você tem esse apagão completo e inaceitável, de fato, e acaba sendo derrotado por 3-2, Minhoca. Cara, eu vejo assim que eu vou concordar com o Luca nessa questão da diretoria, de fato, pelo elenco enxuto, mas eu vou colocar uma outra situação também, porque a diretoria tem sua responsabilidade, eu concordo plenamente com o Luca. Mas a comissão técnica tem que ver isso de maneira urgente. Quando eu falava aqui que o Vojvoda, a cada vez que o time não vencia na Série A, e ele falava, eu confio no meu elenco, eu acho que eu acho que a diretoria, e aí trazendo um pouco a diretoria, né? A diretoria tem que começar a cobrar do Vojvoda como ele vai resolver situações em finais de jogos. Porque quando acontece uma vez, por exemplo, se o Fortaleza não tivesse passado por essa situação, entendeu? Tomou uma virada, cara, foi lá, o time relaxou e tudo mais, aconteceu, certo? Mas é como a gente tem falado, o Fortaleza tomou um 3-1 do Botafogo, também faltando pouco tempo, pô. Faltava pouco tempo. O gol que toma do Internacional foi no final do primeiro tempo e outro no final do segundo tempo. Então, para mim, tá claro, um problema crônico do elenco. E aí é que tá. A diretoria pode estar colocando novos atletas. E o que é que vai adiantar se novos atletas chegarem se eles não entenderem como segurar uma partida? Precisa saber segurar uma partida. Precisa saber segurar uma partida. E aí eu só vou dar aqui algumas ideias, certo? Eu não sei como se faz isso, até pelo quem tem que fazer isso é a comissão técnica. Não só o Vojvoda, mas toda a comissão dela, que no caso hoje o Vojvoda não estava suspenso. Mas a partir do momento que entra Torres, que entra De Pietri, que entra Romarinho, que entra qualquer jogador do setor ofensivo, esse jogador que entra, quando a bola vier, meu amigo, chute para frente. Não vai querer dominar uma bola e gerar uma bola, como o De Pietri fez hoje. Como o Torres tinha feito isso contra o Goiás. Contra o Torres fez isso, quase fez isso contra o América Mineiro na semana passada. Só que contra o América Mineiro não fez o gol, entendeu? Então, é muito óbvio que os jogadores que entram não estão entendendo, quando a bola vem, o que fazer com ela. Estão se atrapalhando e gerando uma possibilidade contra o adversário que está em cima. Segundo ponto, a partir do momento que você vai sofrer uma pressão, que é natural quando você tiver com a vantagem no placar, qual é a estratégia de eu evitar, por exemplo, bolas aéreas, que o Fortaleza às vezes toma? Ou uma bola sobrada, posicionamento. Por exemplo, o Abraão, que entrou no jogo passado, no jogo contra o Ceará. O Abraão talvez não possa ser uma peça de tipo, cara, o Tite ele é disperso. O Abraão vai entrar, o Abraão vai ser o cara que vai prevalecer toda a primeira bola que vier no primeiro pau. Justa, toma conta da bola no segundo pau. É dessa maneira que você trabalha a equipe para situações como essa. Porque quando acontece algo de maneira sistemática, Lucas, sistemática, assim, sabe? É um jogo, é outro, é um jogo. Cara, assim, claramente a comissão técnica tem que acabar com isso. Tem que acabar com isso. O elenco tem suas limitações, mas você consegue. O Fortaleza conseguiu fazer isso nos anos anteriores. O Fortaleza não sofria tanta bola como desse ano, como no ano passado, pô. E no ano passado, o Vojvoda, das vezes, realmente fazia 1-0, fazia ali 2, e às vezes sofria, entendeu? Mas sabia conseguir tirar essa bola de perto da área. Mas toda bola que vai na área é ali, a bola tá sobrando para um centroavante, para um defensor, tá ganhando no jogo aéreo. Então a comissão técnica, e aí é por isso que eu tô querendo, eu tô complementando ao que o Luca mencionou. O que o Luca mencionou, eu tô fechado com ele. Mas a partir do momento que você apresenta o algo positivo, que é o que você fez no bom primeiro tempo, então na hora que você precisa saber defender um resultado, procure ver alternativas. O Fortaleza não mostrou até agora isso, mesmo em jogos que saiu vitorioso, como você tem o caso do Colo-Colo. Então precisa resolver isso e a comissão técnica, nesse ponto, é onde eu complemento, aonde precisa corrigir. Não dá para aceitar
perder tantos pontos como na Série A ele perdeu até agora dessa maneira. Luca, que peso tem para quinta-feira um resultado como esse? Abala em alguma coisa? Quinta-feira é um jogo importante, importantíssimo, né? Fortaleza Estudiantes pela Libertadores, oitava de final, abrindo a oitava de final, né? Como é que você vê os impactos disso? O Fortaleza que vinha bem, né? Pela vitória na Copa do Brasil, no Clássico, contra o rival, estádio cheio, e agora tem esse baque pelo contexto, como a gente já falou. E que peso isso tem para quinta-feira, Lu? O que você acha? Lucas, sendo muito sincero, cara, eu não vou mentir pra você, eu tô cagando pro jogo de quinta-feira. Tô cagando. Pra mim, acho que pra boa parte da torcida do Fortaleza, esse jogo perdeu muita importância. Esse é o sentimento aí, então. Não tem como. O time periga voltar pra lanterna do Brasileiro amanhã. O time tá a 5 pontos da zona de rebaixamento, tendo que pegar Coritiba fora e Palmeiras em casa no Brasileiro em sequência. O torcedor já não tem o Robson por mês, já não tem o Hércules não sabe por quanto tempo, perdeu o Tinga por 2 meses, o elenco é limitado, o elenco é curto, a gente está vendo clubes que lutam diretamente contra o Fortaleza no rebaixamento, ao menos se movimentando no mercado, e até agora o Fortaleza não trouxe ninguém, e os dias vão passando, faltam aí 21 dias, ou seja, faltam 3 semanas para a janela internacional abrir, né? Basicamente, para a janela abrir, para o time poder contratar. E 3 semanas é pouco tempo, porque esses jogadores precisam chegar, precisam treinar, né? Precisa se corrigir muitos erros. Então o torcedor, ele parece que o Fortaleza ele sentiu um alívio, né, nos últimos 2 jogos. Fortaleza jogou bem. Cara, o Fortaleza, do jogo do Ceará, no segundo tempo do jogo do Ceará, o primeiro do jogo de hoje, com o resultado da América, o importante ele era vencer, né? Mais do que tudo, ele dava uma grande fresta de esperança. Ele pensou assim, pô, cara, acho que vamos conseguir, talvez aqui de pouquinho em pouquinho a gente vai conseguir. Tá dando, o time tá mostrando o resultado. E volta o segundo tempo e os mesmos erros que apareceram nas outras rodadas voltaram a acontecer. Cara, o Fortaleza levou 15 gols no Brasileiro. 2/3 desses 15 gols, ou seja, 10 desses gols, foram após os 40 os 40 minutos do primeiro ou do segundo tempo. Isso é surreal, cara. Isso mostra muito mais do que erros defensivos. Isso é desatenção. É um time que baixa. O time baixa a intensidade. Não existe outra diferença. Quando você acontece 1 ou 2 vezes, a gente pode até dizer que é só desatenção. Mas quando isso acontece a cada 3 vezes que você leva um gol, 2 acontecem dessa forma, isso não é desatenção, isso é regra. Então a regra é, algo está acontecendo. A intensidade não está aguentando, o time está passando para baixo, o time tá mal. Cara, quantos gols de acréscimo o Fortaleza já levou? Quantos Inter? Hoje, de novo, 2 vezes. Botafogo, 2 vezes. Já são 5. 1/3, só depois dos 45 minutos de alguma coisa. Na verdade, 2 contra o Inter, né? 46 contra o Inter também. Então, pelo amor de Deus, ou seja, de 10 gols, 6 foram após os 45. Não, minto. 8, porque do Flamengo e Ceará também foi após os 45. 8 dos 10 gols após os 40 minutos foram dos 45 para frente. Ou seja, quase 50% dos gols que o Fortaleza levou, mais de 50% que o Fortaleza levou de gols, foi após os 45. Então o torcedor está literalmente cansado. E aí vem as outras situações. Por quê? Você paga caro por ingresso, você paga caro por um sócio, você paga caro por um material, né? E hoje tudo é caro, né? Na situação atual do país, tudo é caro pra caramba. A gente se esforça aqui para sobreviver a cada dia. E aí tu paga caro para ir para um estádio, tu gasta muito dinheiro, tu pega um ônibus hoje que é R$4, 4 tanto inteira, para ir, para voltar, e quando tem ônibus, né? Ou tu gasta um absurdo de Uber para ir, para voltar, ou tu gasta um absurdo de gasolina, que tá 7 pau, R$8, dependendo de onde você tá, paga R$15 de entrada no estacionamento, que muitas vezes ainda é aberto no meio da chuva, no meio de um lamaçal ridículo, e aí você vai pro estádio, com o time que gasta, o dinheiro que gasta, cara,
para ver a situação, o Fortaleza ele tá cobrando agora, o pessoal tava vendendo o check-in, né? Fortaleza, beleza, foi lá e tal, discordo da forma que foi feito, mas fez, devia ter sido feito. Começou a cobrar vai começar a cobrar o código QR para entrar. Beleza, certo. Podia ter feito isso com antecipação, ter bolado um plano, ou bolado uma estratégia para cima disso, mas nem todo mundo que faz o check-in recebe o código QR. Então, tem que ir lá no Fortaleza, e só existem 2 lojas, ou seja, o Fortaleza é uma cidade de quase 3 milhões de habitantes, Fortaleza com 1 milhão de torcedores, o cara tem que ir para uma das 2 lojas do Fortaleza, 43 mil sócios, para tirar um cartão. Aí chega na loja do Fortaleza, a máquina de cartão não funciona. Não tá tirando cartão. Ou seja, o cara não sabe como é que ele vai para o jogo. Então, os erros eles estão dos níveis mais básicos aos níveis mais altos. Quando as coisas estão erradas, né? Quando a bola vai entrando de pouco em pouco, ela vai escondendo a sujeira debaixo do tapete, né? A sujeira vai escondendo debaixo do tapete. É o nosso trabalho aqui, como jornalista, falar: olha, isso aqui não está certo. E o sentimento do torcedor é justamente esse: cansaço de ver o dinheiro dele não ser bem investido. Porque o torcedor quer, beleza, você paga um ingresso caro, paga o sócio caro para você ver um bom tratamento no sócio torcedor, um estádio em condições para você não apanhar do policial de graça, ou você ter o mínimo de conforto possível. O cara vai pagar o ingresso mais barato agora do jogo de estudantes, se não me engano, tá R$70, cara. O mais barato, no setor mais furreca do estádio. Né? E aí você vai pro jogo, tudo bem, jogo de Libertadores, aí vai. E você paga caro para que a grande desculpa é o luxo, as coisas do time, é um elenco forte. E você vai para um jogo desse contra o Atlético Mineiro, atual campeão brasileiro, atual campeão de Copa do Brasil, e você vê que o seu time titular ele não consegue fazer uma substituição para jogar contra o time misto do Atlético Mineiro. Um time que gastou R$25 milhões esse ano. O seu time titular não consegue mexer. Você não consegue mexer, porque as peças do banco de reserva são muito frágeis. Então a gente olha para quinta-feira hoje com um pensamento legal, a gente vai curtir a Libertadores aí o que falta, mas no fim das contas, acho que tem torcedor do Fortaleza. Eu não, eu quero ganhar, eu quero jogar, quero ganhar, quero continuar a história sendo feita, mas tem hoje uma parcela da torcida, e uma parcela que talvez não seja tão pequena quanto eles pensem, que já acha que talvez seja melhor sair da Libertadores nesse momento. Ou pelo menos focar no brasileiro, que já era para ter sido feito há muito tempo, porque para mim não tinha a menor necessidade, por exemplo, do Tinga ter jogado contra o Colo-Colo, num jogo que o Fortaleza só precisava empatar e se lesionar ainda mais e perder um jogo realmente vital no fim de semana. Tite também. E aí fica justamente isso. Cara, o sentimento hoje que eu tenho, Lucas, espero que você melhor, que você tá quase morrendo, tá aparecendo a defesa do Fortaleza aos 45 do segundo tempo, é de estamos totalmente cagando pro jogo de quinta-feira.